Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula começa na apostila grupo 3. Vocês vão pegar a apostila de vocês no grupo 3, que a gente já vai dar início. Bom, eu quero explicar para vocês sobre as diferentes formas de ocupação do solo, antes de começar a grifar os aspectos mais importantes da apostila. Vamos lá. Vocês estão vendo essa imagem, vocês estão vendo que existem algumas numerações nessa imagem. Essas numerações, elas nos mostram as diferentes formas de ocupação do solo, que eu vou falar para vocês agora. Se vocês observarem aqui a figura de número 1, vocês vão perceber que nós temos aqui uma área rural. Uma área rural, ela geralmente representa uma fazenda, um sítio, uma chácara, e a grande forma de ocupação do solo nas áreas rurais seria a agricultura e a pecuária. Então, número 1 é uma área rural, né? A área rural, ela ocupa o solo para agricultura e pecuária. E quais são os problemas que uma área rural traz para o solo? O empobrecimento por conta dos nutrientes, o ressecamento e uma possível erosão do solo. Continuando, nós temos aqui o número 2, que é uma segunda forma de ocupação do solo. Número 2 é uma área urbana, né? Uma área urbana são as cidades. Quais são os problemas que uma cidade pode trazer para o solo? O asfalto, ele causa uma impermeabilização que não deixa a água da chuva penetrar no solo, e isso causa enchentes. E também, quando a cidade, os prédios, as casas, elas não são bem planejadas, elas não são bem estruturadas, construídas em morros, próximas a rios, nós podemos sofrer o processo de erosão e desmoronamento desses locais. Isso também é um problema causado pela ocupação indevida do solo. Número 3, vocês estão vendo isso aqui, é uma área industrial. Qual que é o grande problema de uma área industrial para o solo? Uma área industrial, ela produz muitos resíduos tóxicos, né? E esses resíduos tóxicos, eles contaminam o solo e eles podem praticamente deixar esse solo infértil, sem nenhum tipo de produção de alimento. E essa poluição, toda essa toxicidade, ela pode atingir os seres humanos. Então, no número 3, nós temos uma área industrial. O número 4 é um alívio, né? Seria um respiro para toda essa ocupação indevida do solo, que é a manutenção de áreas verdes. Essas áreas verdes aqui, elas são parques, como o nosso Lago Maracá, elas são unidades de conservação, matas que devem ser preservadas. E por que elas existem? Elas existem porque a conservação dessas áreas verdes ajuda a manter o habitat natural dos animais, ajuda a preservar o solo dessa região, ajuda no ciclo de chuvas, porque vocês sabem que as árvores, elas participam do processo do ciclo da água. Então, nós temos aqui 4 tipos de ocupação do solo: a área rural, fazendas, sítios e chácaras, a área urbana, cidades, a área industrial, indústrias e fábricas, e a área verde, matas protegidas, unidades de conservação e parques. Continuando, olhem essas imagens. Aqui nós temos o ressecamento do solo, um processo de desmoronamento e a poluição do solo causado pelo lixo. O uso do solo, ele deve ser planejado sempre visando o bem-estar, a segurança e a qualidade de vida do cidadão. E se vocês observarem as 3 fotos, em nenhuma dessas fotos nós estamos preservando a qualidade de vida dos cidadãos. Então, o uso deste solo, dessas 3 imagens, não foi bem planejado. E é muito importante planejar o uso do solo. Agora, vocês vão pegar a apostila de vocês na página 164, ok? Na página 164, a gente vai grifar os aspectos mais importantes que a tia Letícia acabou de falar nos slides anteriores. Então, vamos lá. Usos do solo. Nas áreas urbanas, cidades e moradias. O problema das áreas urbanas é o acúmulo de lixo e a impermeabilização do solo. Nas áreas industriais, as áreas industriais oferecem risco à saúde porque produzem resíduos muito tóxicos, ok? Então, aqui nós falamos sobre as áreas urbanas
e sobre as áreas industriais. Continuando, agora vocês vão para a página 165. Nós vamos grifar que nas áreas rurais, as atividades econômicas voltadas para o uso do solo são as atividades agropecuárias. E o grande impacto que a agropecuária refere-se, o grande impacto da agropecuária refere-se ao desmatamento e ao empobrecimento do solo. Estes são os problemas das áreas rurais. Agora, vocês vão grifar aqui que existe uma saída para a área rural, para o problema causado pela área rural, que é a agricultura orgânica, que é produzir alimentos sem agrotóxicos. O grande problema da agricultura orgânica é que ela gera alimentos muito mais saudáveis para a gente, porém, esses alimentos eles têm um custo muito mais alto, porque eles demoram mais tempo para serem produzidos. E eles não são produzidos em grande escala, né? Eles são produzidos em pequena escala e não consegue alimentar toda uma população, ok? Aí aqui, a quarta alternativa que nós vimos foram as áreas verdes, né? Que eu falei para vocês. E essa daqui, meninos, eu não falei com vocês, mas ela vai aparecer no exercício mais para frente. Que uma das formas também de ocupação de uso do solo são as minas, né? A extração de minérios, que a gente viu no começo desse grupo, quando eu comecei a falar para vocês sobre mineração. Então, também é uma forma de uso e de exploração do solo, as minas, né? Extrair onde você extrai os minérios do solo. Quero que vocês grifem aqui. Em uma cidade que cresce desordenadamente. Quando uma cidade cresce desordenadamente, sem nenhum planejamento, ela pode sofrer sérios e graves problemas, principalmente oferecendo riscos à vida humana. Olha essa imagem aqui. Essa instalação aqui geralmente é uma instalação que acontece nas favelas. As favelas elas crescem sem nenhum planejamento, sem nenhuma infraestrutura, sem esgoto, sem rede elétrica e muitas vezes as próprias pessoas que constroem seus barracos nas favelas, elas fazem as instalações elétricas. Olha o tanto de fio aqui. Se dá um curto-circuito nesse fio, pega fogo em tudo, ok? Então, olha só que grande problema nós temos. Seria também outros problemas, ruas muito pequenas, que não permitem a passagem de ciclistas. Nesse caso aqui, você está vendo uma rua que tem ciclovia, que seria o ideal, mas nem todo lugar é assim. Por exemplo, se você constrói um ginásio de esportes próximo a um hospital, isso é totalmente inviável, porque o barulho do ginásio de esportes vai atrapalhar a rotina do hospital. Então, mais uma vez, o planejamento e a organização do uso dessas áreas visando ao bem-estar dos habitantes é lei. Então, toda cidade deve ser planejada da melhor maneira para que um cidadão possa sobreviver ou viver ali. Ela deve ser cumprida pelos governantes, bem como cobrada e respeitada pelos cidadãos. Agora eu vou mostrar para vocês uns vídeos curtinhos sobre dois grandes problemas do uso indevido e mal planejado do solo. Vamos lá. Chamado urgente, atenção, vamos com calma. Vamos com calma, ainda nós não sabemos o motivo. Essas são imagens ao vivo de Osasco. São imagens ao vivo de Osasco. Fogo, acaba de pegar fogo, uma comunidade inteira nesse momento em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Percebam que as casas são todas mal planejadas, uma do lado da outra, não tem muro, não tem calçada, não tem rua. Pegou fogo em uma, o fogo rapidamente se alastrou por todas as outras, né? Paulo, todas são informações preliminares, não se tem ainda informação confirmada do que realmente possa ter provocado esse fogo nesta comunidade de Osasco. Comandante... As imagens que você está vendo agora desse desgosto. Agora, o vídeo que começou agora também é da cidade de Osasco, mostra uma outra área, construções em morro, que sofreu desmoronamento. Então, vamos lá. Desmoronamento de terra aconteceu em Osasco. Ela rodou todas as redes sociais
Esse deslizamento de terra aconteceu em Osasco, como eu acabei de dizer, na Grande São Paulo. O local é conhecido como Morro do Socó. É possível ouvir muita gente gritando, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros. Percebam que as casas são todas construídas em cima do morro, sem nenhum planejamento, sem ruas asfaltadas, não tem nada aqui. Então é lógico que esse solo, o uso desse solo foi muito mal planejado e por isso o processo de erosão e desmoronamento aqui é evidente. Foram acionados. E quem fala conosco neste momento, né, Gustavo, é o prefeito da cidade de Osasco, Rogério Lins. Rogério, boa tarde. Ok? Continuando agora, meninos, vocês vão fazer os exercícios da página 168. Aqui na página 168, o primeiro item eu já deixei com a resposta, porque eu expliquei, eu usei ele como fonte de explicação no primeiro slide que eu passei para vocês. Então, vocês vão fazer o segundo item baseando-se na explicação que eu dei dessa imagem aqui. Você vai olhar os números e vai identificar se a ocupação mostrada pelo número é de área rural, área urbana, área verde, área de mineração, né, que eu expliquei depois na página de teoria, ou área industrial. São as 5 áreas que eu expliquei para vocês. Vocês vão observar os números e vão escrever. Número 1, o que você acha que é? Número 2, número 3 e número 4. Na página 169 também continua. E aqui na página 169, ó, está aparecendo uma área de mineração que não apareceu na página 168, combinado? Depois você vai aqui, ó, sobre os tipos de uso do solo, cite um exemplo de cada. Área urbana. Para que a área urbana usa o solo? Para que a área rural utiliza o solo? Para que a área industrial utiliza o solo? Por que uma área de exploração mineral utiliza o solo? E por que uma área verde utiliza o solo? E o número 3, sobre o planejamento do uso do solo, é correto afirmar que leiam as alternativas, porque a resposta dessa questão já foi falada 2 vezes nos slides anteriores, certo? Faça esses exercícios que a nossa aula vai continuar ainda. Agora nós vamos para a página 170. E na página 170 nós vamos falar sobre o desmatamento. Todos vocês sabem que o desmatamento, ele é a retirada da vegetação do solo. E retirar a vegetação do solo gera muitos problemas. Dentre eles, aqui ó, o desmatamento é um dos mais sérios problemas enfrentados no meio ambiente. Ele causa a redução da biodiversidade e a perda de recursos naturais pelo solo. E aqui você está vendo um solo empobrecido e um solo que está sofrendo com o processo de erosão. Na figura A, você tem uma imagem do desmatamento. Então, o desmatamento é um problema seríssimo para o solo. Continuando agora na página 171, nós ainda temos outros problemas causados pelo desmatamento, como os efeitos climáticos. O desmatamento ele influencia no clima, deixando o clima mais quente e seco. Se o clima está quente e seco, ele favorece a desertificação, o empobrecimento e o ressecamento do solo, que possivelmente vai sofrer com a erosão, porque também há perda das raízes das plantas, né? E essa perda das raízes das plantas, ou ela causa um desmoronamento do morro, como a gente viu no vídeo anterior, ou se por um acaso as árvores forem as árvores de uma mata ciliar, ela vai causar o assoreamento de um rio. O ano passado, a tia Letícia explicou para vocês o que era o assoreamento de um rio. Por exemplo, aqui você tem um rio, e esse rio, ele tem a mata ciliar, que são as árvores que ficam na sua margem. Essas raízes, elas seguram a terra da água da chuva, né? Quando a chuva bate nessa terra, a raiz segura a terra e não deixa a terra cair dentro do rio. Quando você destrói a mata ciliar e vem a chuva bate nessa terra e faz com que ela desmorone para o leito do rio. E o rio vai ficando mais raso, e possivelmente esse rio pode secar.
Então, o desmatamento, ele não é só um problema de acabar com as árvores, ele também prejudica e prejudica muito o solo. Agora nós temos aqui um experimento, onde nós vamos verificar como que acontece o processo de erosão do solo. Primeira parte do experimento, uma garrafa, número 1, com grama viva. A segunda, uma garrafa com solo, mas só restos de vegetais, então, folhagem morta. E a terceira garrafa só tem terra, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas 3 garrafas e nós vamos simular uma chuva, como se fosse diferentes tipos de solo, né? Então, nós vamos jogar água nas 3 garrafas e nós vamos ver o que acontece com o solo nas 3 garrafas que representam 3 tipos de solo: o solo com vegetação, o solo protegido e o solo sem nenhuma proteção, combinado? Como não vai dar para a gente fazer essa experiência em sala de aula, eu trouxe aqui um vídeo simulando o que acontece. Vamos assistir? Vou apresentar para vocês agora a simulação de uma chuva numa terra exposta. Essa é a nossa nuvem e ela vai despejar a sua água dentro do sistema. Em geral, o solo exposto a água leva toda a terra para o fundo dos rios, que é o nosso assoreamento, conhecido como assoreamento. E aqui a gente tem um solo protegido, né, com vegetação cobrindo todo ele. E o simulador de erosão tem essa intenção, né, mostrar o efeito de uma chuva sobre o solo descoberto e o solo protegido. A terra que está solta na superfície do solo acaba escorrendo, mas como ela está protegida do impacto das gotas da chuva, menos solo é levado para o fundo dos rios. E agora eu vou simular chuva numa área coberta pela vegetação. Então, supondo que isso seja uma área com vegetação nativa ou mesmo um solo coberto, né, uma área agrícola com solo coberto. Depois de simularmos a chuva, é possível perceber a diferença do tipo de proteção do solo. Aqui o solo sem proteção alguma, é possível notar que a água está repleta de detritos, solo e matéria orgânica que é levada para dentro dos rios em geral. Aqui um solo já com uma proteção melhor, né, com material vegetal, matéria morta, já melhora muito a qualidade da água. E aqui, uma área toda coberta com vegetação viva, é possível notar que a claridade da água é muito maior. Então essa é uma possibilidade que a gente tem de demonstrar o efeito, né, da proteção do solo, como é importante ter o solo protegido para que a gente tenha água de qualidade. Maiores informações. Perceberam a importância da vegetação para preservação e conservação do solo, meninos? Agora que vocês já perceberam, já assistiram o vídeo, vocês vão responder ainda na página 173, as 2 perguntas que nós temos aí. Qual é a aparência da água quando ela sai de cada coletor? Como vocês explicam essas diferenças? Então, veja bem, você tem aí várias linhas. Então, você vai escrever assim, coletor 1. Qual que era o coletor 1? Era a terra com grama. Daí você explica como que a água saiu. Coletor 2. Qual que era o coletor 2? Era a terra com vegetação seca. Daí você explica como que a água saiu. Coletor 3. Qual era o coletor 3? Era a terra sem nenhuma vegetação. Daí você explica como que a água saiu. Em seguida, você vai responder o item B. Por que a quantidade de terra levada pelas águas é menor no primeiro vaso? Por que no vaso que tinha grama não saiu terra junto com a água? Daí você vai explicar para a tia Letícia, né? E depois, nós vamos fazer a página
174. Olha essa história aqui da página 174. Nós tínhamos uma montanha, né? E poucas casas. O homem foi tirando a vegetação da montanha para construir mais casas, né? De repente veio uma chuva e o que aconteceu? Desmoronamento. Bom, você vai contar para a tia Letícia essa história. Então, no número 1, o que aconteceu? Número 2, o que aconteceu? Número 3, o que aconteceu? Número 4, o que foi que aconteceu? Eu acabei de contar, vocês vão elaborar da maneira que vocês entenderam, combinado? Meninos, a nossa aula vai terminar aqui. Hoje a nossa aula foi um pouco mais extensa, por quê? Para que eu consiga dar as atividades no tempo correto para aplicar as avaliações mensais, eu vou ter que aumentar um pouquinho das nossas aulas, né? Da quantidade de conteúdo. E como eu decidi fazer isso? Hoje, terça-feira, nós teríamos 3 aulas, né? Então, eu teria dado para vocês, na sala de aula, 3 unidades, 3 atividades. Seria os grupinhos de teoria e atividade. Justamente hoje, eu não quis dar as 3, eu só dei 2. Mas eu vou começar a dar as atividades da apostila de acordo com o número de aulas que nós tivermos no dia, combinado? Vocês vão tirar a foto da página 164 até 174 e mandar as fotos para a tia Letícia, tá bom? Beijo e até a próxima aula, meninos!